Com pouco mais de 20 anos, o Código de Defesa do Consumidor passa agora pela sua primeira grande reforma, uma reforma que teve início aqui no Senado. E este é o assunto da entrevista que eu faço agora com o consultor do Senado, Bruno Matos. Consultor, é necessário mesmo? É um código tão novo, pouco mais de 20 anos, é necessária essa reforma? Pois é, o código ele ainda é moderno. É moderno porque ele é um código baseado em princípios que ainda são válidos hoje. Como, por exemplo, a necessidade do consumidor ser protegido por ele ter menos informação, na maior parte dos casos, por ele ter uma necessidade, por ele ter uma série de, vamos dizer, hipossuficiências que fazem com que a lei o proteja. Sob esse aspecto, o código continua moderno. Mas alguns pontos, como, por exemplo, o comércio eletrônico, como, por exemplo, o superendividamento, embora o Código do Consumidor atual ele também proteja essas situações, ele não é tão detalhado, ele não contém normas específicas para essas situações. A analogia não resolveria nesse caso. São modernas. A analogia ela pode resolver em determinadas situações, mas é mais adequado ter normas específicas para essas situações. E no caso, então, esses dois pontos foram pontos que foram trabalhados pela Comissão de Juristas e depois pela Comissão de Senadores. Em linhas gerais, o que é que muda com relação à questão do superendividamento, que é um problema que atinge 6 em cada 10 famílias brasileiras, e no comércio eletrônico, com esse texto que está prestes a ser aprovado aqui no Senado? Certo. Exatamente, quando o Código surgiu, em 1990, o comércio eletrônico era praticamente incipiente, o superendividamento ele já existia, mas não nos patamares atuais, de modo que essa reforma ela é realmente necessária. Então, por exemplo, um dos aspectos interessantes do superendividamento é a possibilidade do juiz estabelecer compulsoriamente um plano para pagamento da dívida. No caso do comércio eletrônico, é uma mesma situação. Nós temos, embora o Código do Consumidor se aplique ao comércio eletrônico, não tem normas específicas para o comércio eletrônico. Então, está se criando uma série de normas, como, por exemplo, que o link deve existir no site um link para que o consumidor possa desistir da compra que ele efetuou por meio eletrônico, ou, por exemplo, que uma sanção para o fornecedor que descumprir as regras estabelecidas no projeto. Enfim, tem uma série de normas que vão ser adequadas a essa nova modalidade de operação que é o comércio eletrônico. Eram 3 projetos de lei e a comissão deixou uma parte de fora. O que ficou de fora, e isso pode ainda acabar entrando na modernização? Sim, sem dúvida alguma. O que ficou de fora foram as questões das ações coletivas, porque o problema é que deve-se tentar sempre buscar um consenso. Nós temos que proteger o consumidor, mas, por outro lado, nós não podemos prejudicar a atividade econômica. Então, uma das funções importantes do parlamento é tentar obter o consenso. Aliás, algo que faz parte da história política do Brasil. Se a gente observar, o Brasil é um país que sempre buscou a conciliação. E no caso desse projeto, que se referia às ações coletivas, esse consenso está um pouco difícil de ser obtido, e aí esse projeto vai tramitar, mas não na comissão especial de alteração do Código do Consumidor, mas sim vai ter a tramitação normal. Poderá vir a ser lei, aí não sabemos ainda. Muito obrigado pela entrevista, consultor legislativo do Senado, Bruno Matos. Obrigado.